Oh, meu Deus. Irmãos, eu falei pela manhã e vou repetir agora à noite. A mensagem que Deus colocou no meu coração, ela é uma resposta direta para algumas pessoas que estão precisando de ouvir a voz de Deus para uma resposta específica. Vai ser direto, e eu quero saber quantos de vocês querem ouvir essa resposta direta de Deus. Eu quero que você faça uma avaliação da sua vida. E a avaliação é em cima do seguinte: você tem trabalhado duro e se esforçado, mesmo trabalhando duro e se esforçando, parece que não está fluindo nada. O resultado que você espera, ele não chega na sua mão, não aparece. Outra coisa, você tenta fazer o certo no seu trabalho, na sua família, no ministério, você se esforça para o certo, mas mesmo você se esforçando para fazer o certo, nada muda, não acontece nada. Você anda semeando amor, paciência no relacionamento dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, e espera colher uma melhora nas coisas, porque você está semeando amor, paciência, mas você não tem melhora. O que você tem é frieza, o que você tem é distanciamento. Por que isso, irmão? Porque eu estou esperando tanto que o melhor venha e parece que esse melhor não vem. O pastor está falando durante um mês inteiro sobre milagres de multiplicação, e esses milagres não acontecem na minha vida, nada está vindo para minha mão. Por quê? Bom, pode ser que você não está vendo mudança nenhuma e melhora nenhuma, porque o seu coração não tem sido uma terra fértil. O problema pode estar no coração. Quantos querem ouvir essa palavra aqui? Diga aleluia. Nós vamos ler o texto da Bíblia que está em Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 3. Mateus 13, verso 3, diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Mas outra caiu em uma boa terra, diga aleluia. E a que caiu em boa terra, ela deu uma colheita, de modo que essa colheita produziu 100, 60 e 30 vezes mais. 100, 60 e 30 vezes mais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia,
Esse é o momento da sua palavra, meu Pai, e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco, traz resposta e direção para a nossa vida e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua poderosa palavra. E que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, o milagre da multiplicação não depende do quanto que você tem na sua mão ou na sua vida. O milagre da multiplicação depende do tipo de solo que é o seu coração. Todo o segredo de um milagre de multiplicação ou da falta do milagre de multiplicação está no coração. Tudo o que você vê Jesus falar aqui de cada uma dessas sementes que foram plantadas em solos diferentes, representa o coração. Cada solo desse, falado nesse texto, é um tipo de coração. É por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23 diz: sobre tudo que vocês devem guardar, guardem o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O segredo da frutificação ou da falta da frutificação está no coração. Vamos avaliar então cada um desses exemplos de coração que Jesus dá nesse texto que nós lemos. O primeiro modelo é de um coração que ele parece uma estrada pisada. O primeiro é o coração que eu chamo de coração endurecido. Vamos ver isso na palavra? Bota aí o versículo 3 e 4 lá de Mateus. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Troca para a versão NVI. Todo esse texto a gente vai trabalhar na NVI, por favor. Olha só. Essa semente caiu no meio do caminho. E esse caminho, ele era um caminho duro. Ele não tinha possibilidade da semente ela frutificar. Ela caiu à beira do caminho. Vou trazer um exemplo prático para você entender. Você começa a andar em uma trilha que foi feita em um ambiente de mato, e muitas pessoas passam por essa trilha. Chega um tempo que aquela trilha ela já está estabelecida e não nasce mais mato, aquilo ali já é um caminho aberto. Lá no nosso sítio, se você ainda não foi, você tem que ir lá no nosso sítio, viu? Tem um monte lá em cima para orar. Alguém pode dizer aleluia? Aí tem umas trilhas. E você, quando anda naquelas trilhas, não tem mais mato. Por quê? Durante muito tempo, pessoas passam pisando naquele caminho. Esse tipo de caminho foi onde caiu essa primeira semente. Era um caminho pisado, e o próprio Jesus, ele dá a explicação do que era na prática esse caminho pisado. Vamos ver a explicação do próprio Jesus? Olha o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 11 e 12. A explicação de Jesus. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui nesse culto é Deus plantando sementes aqui em vários corações. Alguém pode dizer aleluia? A semente está sendo plantada. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem,
Mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra da onde, gente? E lhes retira a palavra da onde, gente? Para que não creiam e não sejam salvos. Então o primeiro solo representa um coração endurecido. A palavra de Deus é semeada, mas ela não frutifica porque o coração está endurecido. Eu vou contar para você aqui situações que acontecem sempre nessa caminhada nossa no ministério. Num culto como esse, chegam pessoas e falam para mim quando acaba o culto: nossa, mas que culto maravilhoso, mas que palavra poderosa, mas eu fui tão abençoado, eu recebi uma resposta e uma direção de Deus. E eu escuto tantas pessoas falarem isso. Quantos de vocês aqui já receberam uma resposta, uma direção, foram abençoados por uma palavra aqui, saída desse altar? Diga aleluia. Mas sabia que eu escuto pessoas falarem também: não recebi nada, palavra vazia. As palavras têm sido mecânicas, tem sido palavra de coach. Como pode, irmão? É a mesma palavra e ela gera percepções diferentes. É a mesma palavra e alguém diz: eu fui transformado, eu fui abençoado, eu fui tocado por essa palavra, e outra pessoa diz: não recebi nada. Como pode? Eu vou dizer: é a qualidade do solo, o coração. O coração endurecido, irmão, ele não tem como a semente entrar. E o problema é que isso reflete nos resultados da nossa vida. Esse é que é o problema. Agora, eu não quero lançar aqui um sentimento de culpa para você que está com o coração endurecido, porque pode ser que o seu coração, ele está endurecido, isso não foi uma culpa totalmente sua. Como assim, pastor? O caminho que ele ficou endurecido é porque ele foi muito pisado. Muitas pessoas passaram por ali e pisaram nesse caminho, por isso ele está duro. Pode ser que o seu coração está endurecido porque você sofreu uma decepção com alguém. Então a decepção que você sofreu fez o seu coração fechar. Pode ser que o seu coração ele endureceu porque alguém que você admirava pela fé e pela caminhada que tinha com Deus, esse alguém pecou. E você olhava essa pessoa como espelho. Pode ser um pastor que você admirava muito, pode ter sido seu pai, a sua mãe, o seu avô, e você quando olhava aquela pessoa e admirava ela, e agora viu ela cometer um erro gravíssimo, agora você já, seu coração fechou e você não acredita mais tanto. Você não acredita mais na fé, não acredita mais nem em você mesmo. Seu coração foi pisado e isso fez ele endurecer. Pode ser que o seu coração endureceu porque você gerou uma expectativa que Deus iria te abençoar com algo que você estava pedindo a Ele, e Deus não te abençoou. Você jejuou, você orou, você pediu, você fez campanha, mas Deus não deu o que você estava esperando. E como não veio para você o que você estava esperando, agora seu coração fechou. Então qualquer tipo de semente que o Espírito Santo lance não gera efeito em você. Bom, eu não quero lançar peso sobre você, mas eu quero lançar responsabilidade. A responsabilidade tem que mudar essa história. Você não pode permanecer do jeito que está. Alguém te decepcionou,
Alguém que você admirava te feriu. Alguém que você admirava teve uma queda. Você precisa olhar para o seu relacionamento com Deus. Porque a salvação é individual. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta da sua vida. Você estava buscando algo que não aconteceu? Eu preciso saber, Deus é o teu Senhor mesmo? Porque se Deus é o teu Senhor, você não pode colocar como se Deus seja obrigado a te dar o que você pediu. Se Ele é o meu Senhor, eu posso pedir para Ele, mas Ele determina se aquilo vai ser bom para mim ou não. É a oração de Jesus. Jesus faz uma oração e Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque é o Senhor quem governa a minha vida, é o Senhor quem sabe o que é melhor para mim. Os seus pensamentos são maiores do que os meus pensamentos, e os seus caminhos são melhores do que os meus caminhos. Seja feita a vontade do Senhor. É isso que nós precisamos. Para não termos um coração endurecido, meus irmãos. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo de número 15. Hebreus 3:15. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como lá no período da rebelião. O que a palavra está nos instruindo? Não endureça o seu coração, porque lá no período da rebelião, um monte foi endurecendo o coração, porque foram influenciados por outros. Talvez o seu coração endureceu porque você foi embarcando numa história onde você não tinha nada a ver com isso. Você foi sendo influenciado, influenciada, e aí o seu coração foi fechando, e qualquer semente que é lançada não frutifica mais em você, porque o seu coração fechou. Então, como eu vou experimentar colheita e milagre se o meu coração ele está fechado? Como eu vou viver colheita e milagre se o meu coração está endurecido? Não tem como, irmão. Não tem como. Olha o outro tipo de solo. O versículo de número 5 e 6 fala do segundo tipo de solo. Vamos avaliar ele. Lá Mateus 13, 5 e 6. A outra parte caiu em um terreno pedregoso, aonde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque ela não tinha. Sabe qual é o segundo tipo de solo? É aquele que recebe a semente com uma empolgação momentânea. Ficam emocionados, só que isso não dura. Essa semente foi plantada e ela começou a brotar, mas quando o sol começou a bater em cima, ela morreu. Vamos ver a explicação do próprio Jesus? Jesus explicando o que é isso? Lucas 8:13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas abandonam na hora. É quando o sol começa a bater. Então algumas pessoas ficam muito emocionadas, elas ficam animadas,
Nossa, que palavra! Nossa, eu estou tão animado para servir a Jesus. Uau, eu estou empolgado para ser agora um líder de célula. Uau, você é voluntário servindo em uma área da igreja. Uau, me chamaram para participar do louvor, que coisa maravilhosa. Aí eu estou lá. Só que o sol vai bater. O dia da aprovação vai chegar, e no dia que a aprovação vai chegar, eu quero saber qual é o tipo de solo que você é. Se você é um solo que tem raiz e permanece mesmo no momento da aprovação, ou se você morre. Dá uma aliviada no vizinho que está do seu lado e fala para ele: eu estou tão feliz de ouvir essas coisas aqui, irmão. Fala para ele aí, ó. Olha, treinando pastores e líderes há tanto tempo, o que eu já vi acontecer muitas vezes são pessoas empolgadas com um projeto, emocionadas. Olha, irmão, Deus, Ele não é movido por emoção, Deus é movido por princípios. Não é emoção, é princípios. Mas eu vejo pessoas emocionadas. Eu quero ser um líder de célula, eu acho tão legal. Eu quero participar dessa área, desse projeto, acho tão legal. Eu quero saber se você vai continuar achando legal a hora que se levantar uma aprovação. Porque eu já vi pessoas, na hora da aprovação, elas vêm lá, batem na minha sala e falam bem assim: pastor, eu quero entregar a célula. Pastor, não vou poder mais estar servindo não. E alguns ainda vêm com algumas desculpas. É porque a minha vida está tão corrida. É nada, é porque você não tinha raiz. O sol vai queimar, não tem para onde correr. E aí o que nós precisamos então fazer? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e... Será que você está se abalando com as provações e desistindo daquilo que Deus te chamou para fazer? Alguns dias atrás, uma pessoa veio para mim e falou assim: pastor, eu quero parar com o que eu estou fazendo, eu vou dar um tempo, vou dar uma desligada um pouquinho, porque algumas coisas estão me abalando muito. Algumas coisas que aconteceram me abalaram. Meus irmãos, sejam firmes e... Sejam firmes e... Então quer dizer que algumas coisas estão abalando você? E é isso que Deus quer, que você seja abalado? Sejam firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. O seu trabalho vai produzir frutificação, o seu trabalho vai produzir colheita, o seu trabalho vai trazer frutos para a glória do nome do Senhor, se você não desistir do processo. Aleluia! Aleluia! Eu não posso desistir do processo na hora que o sol bate. Não posso. Porque eu tenho raiz. Terceiro tipo de solo, vamos ver. O terceiro tipo de solo é aquele que não frutifica por causa das pressões do mundo. Olha o que diz o versículo 7 de Mateus 13. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram
e sufocaram a planta. Uma semente agora cai no meio de espinhos e ela começa a crescer, mas os espinhos abafam aquela planta que começou a crescer. Meus irmãos, os espinhos, eles estão abafando plantas que começaram a crescer. E quando eles vão abafando essa planta, ela vai ficando sufocada, e sufocada, e sufocada, até que ela morre. Vamos ver a explicação de Jesus sobre o que é essa semente que cai no meio dos espinhos? Lucas 8,14. As que caíram entre os espinhos são aquelas que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. O que são os espinhos, irmãos? Os espinhos são os prazeres desse mundo. Você até recebeu uma boa semente, a semente começou a frutificar dentro do seu coração, mas os prazeres desse mundo estão à sua volta e estão sufocando essa semente. Os espinhos são coisas que você tem lá no seu ambiente de trabalho, que está sufocando a semente que Deus está plantando no seu coração. Os espinhos são os vídeos e as imagens que você tem na timeline do seu telefone celular. Os espinhos são as situações que vêm para te destruir dentro da sua faculdade, na sua escola. Isso são os espinhos. Então tem gente que está aqui que recebeu uma boa semente, e você está quase morrendo porque os prazeres desse mundo estão a cada dia que passa matando você. Tem gente que não está morrendo, já morreu espiritualmente há muito tempo. Você está aqui no prédio da igreja e está só a carcaça, porque os espinhos desse mundo mataram a sua fé. Mas não são só os prazeres desse mundo, são as preocupações. São as preocupações, meus irmãos, as preocupações, elas podem estar roubando as sementes preciosas que Deus está colocando no seu coração. Você está aqui, no culto, Deus está liberando sementes para você, e você está preocupado com aquilo que tem que resolver na próxima semana. Você está aqui, Deus está colocando sementes que podem frutificar gerando milagre, mas você está muito preocupado com os boletos que tem que pagar nos próximos dias. Então olha o que a palavra de Deus nos instrui. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que diz: não andeis ansiosos por... Não, você não entendeu. Não andeis ansiosos por... Incluindo os boletos que tem que pagar essa semana. Não andeis ansiosos, incluindo todo o pepino que você tem que resolver no seu trabalho amanhã. Não andeis ansiosos, incluindo um monte de ajustes que você tem que fazer dentro da sua casa. Mas sabe o que acontece? Nós deixamos a ansiedade tomar o espaço do nosso coração, e essa ansiedade, ela sufoca as sementes que Deus tem plantado dentro de você. Você está preocupado demais, você está preocupada demais, e não deve ser assim. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu estava morrendo espiritualmente, estava afetando a minha saúde, afetando o meu relacionamento dentro de casa,
foi quando eu estava preocupado demais com as coisas do futuro. E eu não conseguia dormir, tomado por uma ansiedade, era uma preocupação muito grande, aquilo estava me matando. E eu aprendi uma coisa, inclusive quero te orientar a fazer isso. Tudo aquilo que acontece na minha vida que não é legal, eu anoto. E eu vejo, eu não vou voltar para aquilo novamente, porque eu já sei o ruim, quanto que é ruim. Eu preciso me proteger daquilo que eu já vi que não deu certo. Isso é maturidade, irmão. O que eu faço então, se eu sei que a preocupação, a ansiedade com aquilo que pode acontecer amanhã, que talvez nunca vai acontecer, isso para não me destruir, de manhã, eu coloco os meus pedidos diante de Deus, tudo aquilo que me preocupa, e depois que eu acabei de orar, eu esqueço e vou trabalhar especificamente para resolver o que eu preciso resolver naquele dia, porque a Bíblia diz que nós precisamos fazer o trabalho do dia, basta cada dia o seu mal. Você não pode ficar com a sua cabeça tomada pelo que vai acontecer nos dias seguintes. Alguém pode dizer aleluia? Vamos lá, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus. Aí eu vou vincular isso com a nossa prioridade, irmão. A nossa prioridade precisa ser o reino de Deus, para não sermos vencidos pelos espinhos, por aquilo que esse mundo tem aí que tenta nos devorar. A minha prioridade precisa ser o reino de Deus. E se a minha prioridade é o reino de Deus, então o que eu faço logo que eu acordo? Quando você acorda, se a primeira coisa que você faz é pegar o seu telefone celular e ver um monte de mensagem no WhatsApp que você tem que responder, o reino de Deus já não foi prioridade para você naquele dia. Você pega o seu telefone celular e a primeira coisa que você quer ver é o Instagram para ver as últimas notícias do dia. O reino de Deus não foi uma prioridade para você. Experimente, quando você acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é alimentar o meu coração das sementes que vêm da palavra de Deus. E depois que você alimenta o seu coração das sementes que vêm da palavra de Deus, agora você coloca toda a sua preocupação diante dele em oração. Você protege o seu dia. Você protege a sua semana, se você começar a agir dessa forma. Vamos ver o que é o quarto solo. Versículo 8, Mateus 13, versículo de número 8, é o quarto tipo de solo. A outra caiu em uma, vamos falar junto comigo, irmão? A outra caiu em uma, a outra caiu em uma. Agora, você é a boa terra ou você é a outra terra que eu falei no início? Porque a que caiu numa boa terra, ela deu uma boa colheita, aleluia. E essa colheita foi uma colheita multiplicada. Como? Multiplicou 100 vezes mais, 60 vezes mais e 30 vezes mais. A semente que caiu numa boa terra, ela gerou o milagre da multiplicação. Porque foi uma boa terra. O que é a boa terra, pastor? A boa terra é o coração que é quebrantado. A boa terra é o coração que absorve o ensinamento, não rejeita. Isso é a boa terra. Olha o que diz Tiago capítulo 1. Vamos ler isso aqui junto comigo, irmão. Tiago 1, verso 21 e 22. Portanto,
livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem, e aceitem, de que forma? Está escrito aqui, lê para mim, e aceitem, de que forma? Humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Aceite humildemente. Só um coração quebrantado aceita humildemente uma palavra que nos confronta. Como fica o seu coração quando um líder, um pastor, alguém que vem com a palavra de Deus para te ensinar e fala assim: ó, o que você está fazendo aqui não está legal não? Como você fica quando você recebe um enxerto da palavra de Deus te orientando a fazer diferente do que o que você tem feito? Você fecha o coração ou você recebe humildemente? Porque aquele que é terra boa, ele recebe a palavra humildemente. Humildemente. A terra boa entende que a frutificação é Deus que vai dar, e de acordo com aquilo que Ele quiser para cada um. Isso é uma terra boa, porque se você observar, aquela terra que foi boa, ela produziu frutos diferentes. Uma terra produziu 100, a outra terra produziu 60, e a outra produziu 30. Mas como pode? Terra boa não entra em competição com ninguém, porque ele sabe que ele não tinha nada. Se ele recebeu 30, ele já está no lucro, diga aleluia. Mas o que não é terra boa, ele compete. E porque compete, o coração endurece, e aí não frutifica mais como terra boa. Tem gente que em algum tempo da vida frutificou, mas você começou a se comparar, e quando você começou a se comparar, o seu coração, que era terra boa, virou uma terra infrutífera. Irmãos, vamos pensar que esse que recebeu 30, ele colheu 30, a semente foi plantada e ele colheu 30. Ele poderia olhar para o que colheu 100, para o que colheu 60 e falar assim: por quê? Que injustiça. Não. A terra boa sempre fica feliz com aquilo que Deus multiplica, porque sabe que no início não tinha nada. Eu não tinha nada, eu não era nada. Se eu tenho alguma coisa na mão, mesmo que seja 30, glória a Deus pelo que eu tenho, porque eu sei que eu não tinha nada, eu não era nada e não merecia nada. Glória a Deus por isso, aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Ai, meu Deus. Olha o que diz. Como 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Preste atenção aqui. O apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá O apóstolo Paulo, ele disse: eu plantei e Apolo regou, nós fizemos cada um a parte. Se o apóstolo Paulo é um coração duro, competitivo, infrutífero, ele ia dizer: eu plantei e eu reguei e Apolo não fez nada. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Vamos continuar aqui, versículo de número 7.
De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo, não importa se foi eu, se foi Apolo, se foi João, o que importa é Deus é quem faz a obra crescer, Deus é quem dá a colheita do jeito dele, Deus é quem multiplica da maneira como ele quer. Por isso a glória seja dada para Deus, é ele quem faz, seja tudo para a glória de Deus, aleluia. Diga para o seu vizinho, sem competição, é Deus que dá o crescimento. A terra boa, ela aceita um processo que é inevitável para a multiplicação continuar a acontecer. Que processo é esse, pastor? O processo da poda. Qual é o processo? Vamos ver isso na Bíblia. João capítulo 15, versículo 1 e 2. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o... Então, o agricultor está plantando sementes aqui essa noite, aleluia. Tem semente caindo nesse lugar, aleluia. E o meu pai é o agricultor, ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que ele dê mais frutos ainda. O primeiro aqui é o que ele corta. Sabe quem ele corta? A terra ruim. Porque a terra ruim, ela não dá fruto. Então ele corta e ele lança isso no fogo. Mas a terra boa, ele não corta. A terra boa, ele faz o quê? Poda. E a poda, ela dói. A poda é dolorosa, mas faz parte do processo de milagre para que você dê mais frutos ainda, mais frutos ainda. Tem gente que está aqui, você está numa fase de poda, está doendo, e está doendo muito. O que você está passando está sendo doloroso demais para você. Se você é uma boa terra, o que está acontecendo com você hoje, que está doendo, vai fazer você crescer com mais força e dar mais fruto do que você já deu em toda a história da sua caminhada. Se você é uma boa terra, você vai passar por esse processo e vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Mas se você for terra boa, porque se você não for terra boa, você não vai ser podado, você vai ser cortado. Diga terra boa. Eu quero ser terra boa. Vamos ver o que acontece com a terra boa quando ela dá fruto, que é o que nós precisamos fazer. João 15, 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito, e assim vocês serão os meus discípulos. A terra boa sempre dá muito fruto, e quando dá muito fruto, glorifica a Deus com os frutos que dá. E a minha oração aqui essa noite é que todos sejam uma terra boa, para dar muitos frutos, e todo
todos os frutos que você vai dar, todos os milagres que vão acontecer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, tudo isso vai ser para dar glória a Deus pelo milagre que Ele realiza. Tudo isso vai ser para dar glória ao Pai pelo milagre que Ele está fazendo. E se você é uma terra boa, fique de pé já dando a sua adoração, Senhor. Aleluia. Terra boa. Terra boa.